na construção civil. Isso ele tem uma determinada resistência, mas ele não tem densidade nenhuma, e quem vai morar realmente no apartamento ou na casa, quem que seja, ela não tem nenhum conforto acústico, porque aquele material ele não se presta a isso, fora eventualmente alguma questão de segurança. Então, como equilibrar essa questão ecológico sustentável em relação ao conforto do ser humano? É complexa a questão. Deixa eu continuar um pouquinho a palestra e depois a gente pode ir retomando esses pontos, porque eu vou falar mais coisas lá na frente que acho que talvez atendam aí também a essa resposta, tá bom? E aí aqui a gente fala do desenvolvimento da demanda, da sustentabilidade e a nova economia. Então esse daí ele trabalhou no Banco Mundial fazendo as políticas de desenvolvimento sustentável na década de 80, Herman Gilli. E aí ele fala que o dilema ambiental de hoje é resultado de uma lógica econômica que ignora os limites naturais do crescimento. E aí ele propôs essas políticas de sustentabilidade do Banco Mundial na década de 80. E aqui ele faz várias sugestões. Por exemplo, poderia substituir imposto de renda por uma taxa sobre o consumo de recursos. São várias questões que estão sendo discutidas de políticas públicas para incentivar a sustentabilidade, a precificação pelo custo mesmo do produto, isso analisando os custos ambientais também, ambientais e sociais, porque hoje em dia o custo do produto ele não reflete todos os custos dele, né? Todos os custos ambientais, sociais, etc. E aí a gente tem aí uma comparação entre a velha economia e a nova economia, e eu acho que essa quebra aí da bolsa, né, o capitalismo já foi declarado, né, o fim do capitalismo. Então, o velho capitalismo, a velha economia, ela era movida pela produção física e distribuição de mercadorias. Ela era principalmente baseada em produto. Produção em massa de produtos de massa, que sempre foi orientada pela oferta. Aumento da produção e do consumo. Então, isso gerava sempre um consumo crescente de matéria-prima. E sempre gerando resíduo e sempre durante toda a fase de uso e depois no descarte final. O novo paradigma, né, o paradigma da nova economia, que já é um movimento que já tem começado já há algum tempo, é movida pela transição de conhecimento e prestação de serviços. Não tanto focar em produto, mas focar mais em serviço e conhecimento. E produção de produtos customizados, orientação da demanda. Então, para que eu vou fabricar um produto que daí a 10 anos vai estar obsoleto ou as pessoas não vão querer utilizar? Então, eu vou realmente ver o que o meu cliente quer e eu vou produzir o que ele quer. E aí tem vários cases sobre isso. Eu posso indicar uma literatura, uma bibliografia para vocês que conta bem isso. Um exemplo daqui da transição de prestação de serviço, por exemplo, é uma grande empresa que é a Interface, fabricante de carpés. Ela resolveu, é uma das empresas inovadoras de sustentabilidade, que eles já começaram há muito tempo atrás, talvez uns 20 anos atrás. E o Ray Anderson, que é o CEO, né, o presidente do grupo, e um belo dia eles perceberam que não era mais interessante vender carpete. Por que eu não vou vender carpete? Eles resolveram, em vez de vender o produto, prestar o serviço. Então eles alugam o carpete. Eles não produzem os carpetes e mantas como a gente tem hoje. Eles fazem o carpete em quadrados, né, que você vai montando, e eles alugam o carpete para a empresa. Deu um problema? Você não precisa trocar aquela manta toda, é muito mais inteligente. Eu vou trocar aquele pedaço ali que está com defeito, que estragou, né? É muito mais inteligente. E novo paradigma envolve o consumo consciente, menos matéria-prima e resíduo. Então, a nova economia está impulsionando a maneira como hoje se aplica a inovação dos negócios. Enquanto os alicerces da velha economia eram regras, ciência, pesquisa e desenvolvimento e propriedade intelectual, os pilares da nova economia são comunicações, envolvimento das partes interessadas e um impulso cada vez mais intenso por mais equidade universal.
As principais forças motrizes são os tremendos avanços em tecnologia da informação e ciências naturais, principalmente biologia. E aí, falando aqui das oportunidades, né, da sustentabilidade, eu acho que realmente a gente está numa transição. Realmente a gente sabe que a gente está passando por uma transição, mas acho que esse ano, principalmente, essa transição ficou realmente marcada, né, com a declaração do fim do capitalismo e do sonho americano, com a eleição do Obama e tal. E agora a ideia dos Estados Unidos é liderar essa busca pela energia limpa. Então, o novo secretário americano, Steven Chu, é o prêmio Nobel da Física. E é um símbolo de corrida à tecnologia mundial para criar uma economia mais limpa. E aí a gente fala aqui da oportunidade brasileira. Isso aqui também é da matéria lá, isto é, nós somos campeões mundiais em uso de energias limpas. O que precisamos fazer para isso é manter a posição e ganhar dinheiro com isso. A matriz energética brasileira é basicamente hidrelétrica. Nenhum outro país do mundo tem uma matriz energética tão limpa quanto a nossa. E isso é uma vantagem competitiva do Brasil. Outra vantagem, tem um país, não lembro agora, da Ásia, eles falam, acho que um paísinho pequenininho, que deve ser do tamanho de São Paulo, acho que 400 línguas, dialetos, enfim. O Brasil é muito mais fácil de lidar, né, porque é unificado. Um país grande, com uma matriz energética limpa, que fala uma língua só, e tem todos os recursos abundantes. Quer dizer, o Brasil tem uma vantagem competitiva de estar liderando uma nova economia. E aqui ele coloca algumas áreas de oportunidades brasileiras. Aqui está muito pequeno, mas esse segundo aqui, que eu grifei aqui para chamar a atenção, uma oportunidade brasileira indicada é aumentar a eficiência energética das edificações. Que a gente poderia aumentar em até 60%. E aqui, só para fazer um link da importância disso, da eficiência energética, vocês já ouviram falar do protocolo de Kyoto, dos projetos de EDR, né, de mecanismo de desenvolvimento limpo. Hoje em dia, na Europa, você não pode comercializar nenhum imóvel sem apresentar o atestado de eficiência energética do edifício. Para você alugar ou vender qualquer imóvel, você tem que apresentar o atestado, tem que falar o quanto aquele edifício consome de energia e o quanto ele é eficiente. Isso valoriza os imóveis. Porque quem vai querer morar no imóvel que consome 1 milhão de quilowatts-hora? Eu preferia um que não consome nada, né? E, então, isso criou um mercado de certificações energéticas na Europa. E todos os países estão tendo que se adequar, né, na comunidade europeia. Então, o que está acontecendo? Na Itália, por exemplo, existe uma certificação de eficiência energética e esse certificado, ele vale como crédito de carbono. O Brasil já tem uma vantagem competitiva enorme com relação ao mercado de carbono, né, por causa das florestas que nós ainda temos. E temos que conservar e ganhar dinheiro com a floresta em pé. Mas o setor da construção é uma outra alternativa de crédito de carbono, que significa dinheiro para financiar os empreendimentos. Na Itália, atualmente, está se construindo um condomínio inteiro mais de interesse social e ele é totalmente financiado pelo crédito de carbono, porque ele é um condomínio de baixo consumo de energia. Não diria que ele é zero, porque ele consome um pouco, mas ele utiliza mais fontes de energias renováveis. E o que ele fez? Ele vendeu os créditos de carbono naquele empreendimento e com esse recurso do crédito de carbono, eles estão construindo o condomínio. Então é uma nova forma de viabilizar as construções. Então, por exemplo, esse projeto Minha Casa, Minha Vida e tal, poderia estar se beneficiando disso. E é uma área totalmente inexplorada. Eu estive participando sexta-feira de um workshop de produção mais limpa e um dos cases apresentados era uma análise sobre os projetos de mecanismo de desenvolvimento limpo no Brasil. A maioria dos projetos é na área de energia, mas na área de geração de energia, né, de biodigestores e tal. E não existe nenhum projeto focado em eficiência energética. É uma área totalmente nova, totalmente inovadora para ser desenvolvida. Então, a sustentabilidade apresenta muitas soluções